A paz do Senhor a todos. Estamos aqui para mais um estudo improvisado, sem grandes luxos, sem grande recurso, sem muita coisa no nosso dia a dia, um estudo improvisado. E hoje um estudo muito interessante. Nós vamos começar o nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. Eu vou basear as minhas lições. Todo sábado à noite nós teremos uma lição para a gente poder se preparar. E eu vou basear minhas lições nas lições das Assembleias de Deus, Escola Dominical, editora, veja bem, editora Betel. Adultos, lição primeiro trimestre de 2025. A lição será a lição de número 5. Lição de número 5, data de 2 de fevereiro de 2025, amanhã. O tema da lição é o pietismo, reavivando o coração através de devoção pessoal. Falaremos sobre o movimento pietista, o que seria o movimento pietista, traremos explicações, falaremos um pouco sobre esse movimento tão importante na história da igreja e o que podemos aprender com ele. Tópicos, subtópicos, nós vamos sempre trabalhar juntos para podermos aprender um pouco mais desse tão importante movimento. É um estudo histórico interessante, creio que será de grande valia a todos nós. Usaremos sempre também a nossa Bíblia, algumas anotações que nós possamos fazer ao longo da nossa lição. E estamos então começando mais uma videoaula preparatória, lições bíblicas, editora Betel. A partir da manhã será estudado em várias igrejas ao redor do Brasil. Bom, vamos lá, o texto áureo. O que significa a palavra texto áureo? Texto áureo é o mesmo que texto de ouro. A palavra áureo significa ouro. Texto áureo, texto de ouro, é um texto selecionado dentro de um estudo de lição para a nossa meditação. É um texto importante para nós entendermos o teor da lição. Vamos ver que texto é esse? Está em 1ª Carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Diz assim o texto áureo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Verdade aplicada. Verdade aplicada significa o quê? A forma com que nós podemos aplicar no nosso dia a dia o que será estudado numa lição. Diz assim: devemos nos manter dependentes da ação do Espírito para que as suas chamadas não se apaguem, para que sua chama não se apague e nossas vidas até que Cristo venha. Objetivos da lição. Nós temos 3 objetivos dessa lição. Primeiro, compreender o surgimento do pietismo. Vamos explicar que movimento é esse, quando surgiu, suas raízes e tudo mais. Segundo, é identificar as ideias do pietismo. Terceiro, ressaltar a essência das nossas raízes teológicas. Texto de referência é Abacuque, capítulo de número 3, versículo 1 ao versículo de número 5. Abacuque 3, versículo 1 ao versículo 5. Diz assim: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva ao Senhor a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. Deus veio a Temã e o santo do monte de Parã, Selá. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. O seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele, a peste e os raios de fogo sob os seus pés. Vamos agora avançar um pouco. Nós temos um motivo de oração. Diz assim: ore para que as igrejas não se afastem das verdadeiras doutrinas bíblicas. Vamos agora à introdução. A partir de agora estamos em estudo de lição bíblica. E tudo que será ministrado a partir de agora será de grande valia. Aprenderemos um pouco mais de como esse movimento pietista ele surgiu, como ele pode ser importante para a nossa lembrança do que é a nossa raiz pentecostal. O tema da revista da Betel, desse primeiro trimestre, é o movimento pentecostal. O autor da revista ele vai pegar vários movimentos antecessores ao pentecostalismo, mas que formaram a base do que nós conhecemos como pentecostalismo, que nós, assembleianos, Assembleia de Deus, igreja da qual eu pertenço, nós temos como nossa raiz. Então esses movimentos serão alencados ao longo da lição e de várias lições que nós poderemos estar estudando juntos, e a partir daí então nós vamos então formar um estudo teológico interessante sobre a base daquilo que nós acreditamos. Vamos então na introdução. Diz assim: o pietismo teve uma influência abrangente, principalmente no pentecostalismo dos Estados Unidos e na Escandinávia, com foco maior na Suécia e na Noruega. Essa influência está presente também nas raízes teológicas das Assembleias de Deus no Brasil. Vamos lá. O que é o movimento pietista?
Existe até uma famosa pintura chamada Pietà de Michelangelo, se não me engano é uma escultura. O movimento pietista é um movimento teológico surgido na Europa, séculos XVI, XVII, XVIII, na Europa dos tempos antigos. Esse movimento, ele surgiu de uma vertente do luteranismo. O que é luteranismo? Luteranismo é uma igreja que surgiu a partir dos ensinos de Martinho Lutero. Não foi uma igreja criada por Martinho Lutero, porque, veja bem, Lutero não tinha o objetivo de criar uma igreja que se separasse da igreja católica. Muita gente não sabe disso. Mas o objetivo de Lutero não era criar uma nova igreja. O objetivo de Lutero inicialmente era reformar, ajustar pontos da igreja católica. Mas como as reformas de Lutero foram recebidas da pior maneira possível, Lutero foi perseguido, tentaram matá-lo. Nós tivemos aí várias perseguições. Tivemos a tentativa de assassinato, que não aconteceu com Lutero, porque ele foi resgatado para até o Castelo do Príncipe. E daí então ele pôde ser preservado, sua vida ser preservada. Escreveu, traduziu a Bíblia para o alemão de sua época. E teve uma grande contribuição, inclusive na história da Alemanha posteriormente. Então, daí surgiu posteriormente alguns seguidores de Lutero, criando assim, ao fim e ao cabo, a chamada Igreja Luterana, que tinha princípios de boa parte daquilo que Lutero ensinava. Mas a Igreja Luterana, segundo esse movimento pietista, ele estava se tornando muito parecida com a Igreja Católica. Estava se desviando do foco da Reforma Protestante. Daí então foi necessário criar-se esse movimento, o pietismo, para uma espécie de avivamento da Igreja Luterana. Então a igreja estava parada, estava morta, e então esse movimento foi para avivar, foi para restaurar o fogo, a chama dentro da Igreja Luterana. E aí diz a introdução, olha só, a abrangência desse movimento pentecostalista, principalmente nos Estados Unidos e na Escandinávia. Estados Unidos, nós veremos mais à frente, berço do movimento da chamada Rua Azusa, 1906, lá em Los Angeles, onde nós tivemos assim, o primeiro movimento pentecostal de fato e de direito, iniciando nos Estados Unidos, que também influenciaram aqueles que vieram da Escandinávia, Suécia, Suíça. Quando a gente fala de Suíça e Suécia, movimento pentecostal, nós não podemos esquecer, é claro, de Daniel Berg e Gunnar Wringen, que chegaram aqui no Brasil em 1911, 1910, 1911, e implementaram a Assembleia de Deus do Brasil, hoje uma das maiores denominações cristãs do mundo, a Igreja Assembleia de Deus. E tudo isso, então, forma uma vertente do pietismo, entre outros movimentos. Então, o pietismo ele é mais uma das bases do pentecostalismo. O fogo que foi colocado na igreja luterana, através do movimento pietista, ele se expandiu. E esse fogo, então, começou a pegar em outros países, digamos assim. Inundando os Estados Unidos, movimento Rua Azusa, falando mais à frente de William Seymour, falando de Fox Parham, um pastor que também foi muito importante nos intentores, no início desse movimento pentecostal, ainda incipiente, e outros que fizeram a história desse movimento tão importante. Então, tudo isso também tem uma origem no movimento pietista. Então, o autor ele chega no último parágrafo do seu comentário dizendo: presente também nas raízes teológicas da Assembleia de Deus do Brasil. Tem muita assembleana que nunca viu falar desse movimento, não é? É uma pena. Estamos aqui para estudá-lo, saber de onde surgiu muito daquilo que nós aprendemos e partilhamos hoje em dia como uma identidade assembleiana. Vamos continuar? Vamos ao tópico de número 1. Diz assim: o surgimento do pietismo. A história da igreja foi marcada pelo surgimento de novos movimentos que transformaram as sociedades. Dentro desses movimentos, podemos ressaltar o pietismo, que surgiu nos fins do século, olha só, 15, 16, 17, como resposta ao autoritarismo da igreja oficial luterana. Você vê que não apenas uma vez ou outra a igreja precisou de reformas, né? A igreja sempre precisa de reformas. Porque a igreja é formada por seres humanos, e os seres humanos são falíveis e acabam por corromper também, por vezes, certas denominações. A igreja luterana ela estava muito autoritária. Estava uma igreja que não abria espaço para o Espírito Santo. Lembra lá da igreja do Apocalipse, que o Espírito dizia: eis que estou à porta e bato. Ou seja, aquela igreja não abriu espaço para o Espírito Santo entrar. Que triste, não é? Uma igreja que não abre a porta para o principal nome da obra e da igreja, que é o próprio Espírito Santo. Então, assim como estava aquela igreja, a igreja luterana estava dessa maneira. O Espírito Santo batendo na porta, tentando entrar.
Mas a igreja não deixava. Que pena, não é? Mas Deus tem sempre os seus. E dentre os seus estavam esses movimentos que iniciaram esse movimento tão importante, que começaram a trazer um avivamento para a igreja luterana. E é importante, muito importante, sim, nós termos a frieza das escrituras, termos a boa ortodoxia, mas não podemos deixar de lado a ortopraxia. O que é ortodoxia? Ortodoxia é a boa teologia, é a lição, é o entendimento, é a interpretação correta das escrituras. Mas a ortopraxia vem de praxis, prática, ou seja, a boa prática cristã. Não adianta nada nós termos uma excelente teologia e termos uma péssima prática. O que nós observamos lá nas cartas do Apocalipse? Vamos lá? Abrindo aqui a Bíblia, referência. Apocalipse, capítulo de número 2. Nós falamos então da primeira igreja das cartas de Apocalipse. Qual é a igreja? Éfeso. O que Deus, Jesus vai falar a essa igreja, ao pastor dessa igreja? Tenho, porém, contra ti que você abandonou o seu primeiro amor. Abandonou o primeiro amor. O que significa? Deus, Jesus vai aí elogiar aquela igreja. Muito bem. Vocês têm boa conduta, vocês têm boa teologia, digamos assim, mas vocês abandonaram o primeiro amor. A coisa não é como antes. O coração não arde como agia. O hino não dá mais emoção. A palavra não traz mais inspiração. Vocês sabem muito bem de teologia, muito bem de espantar os falsos profetas. Vocês têm uma excelente teologia, mas está faltando amor. E sem amor não dá. Sem amor não dá para ir para frente. Então a igreja de Éfeso precisava de amor. Precisava de voltar ao primeiro amor. E quem já teve um namorado inocente, você sabe como é esse primeiro amor, não é? Um amor inocente, um amor bonito, romântico, uma coisa inspiradora. Muitos namorados são assim. Mas nos nossos relacionamentos nós experimentamos isso. Às vezes nós nos casamos, temos nossos parceiros e nos acostumamos e perdemos o primeiro amor. Isso acontece com relacionamentos, com famílias e acontece também com a igreja. Se a igreja não tiver a consciência da necessidade do primeiro amor, a igreja perde a presença dele, a presença de Deus. Então a igreja luterana estava passando por esse momento. E foi necessário, então, este movimento no século XVII, anos 1600. O Brasil recém-descoberto, cento e poucos anos depois da descoberta do Brasil, nós temos um movimento sendo trabalhado para que a igreja retornasse ao seu primeiro amor. Vamos continuar? Tópico 1.1. As ideias da reforma pietista. Diz assim: o enfraquecimento religioso e a frouxidão moral e permanente das disputas teológicas entre os luteranos e os calvinistas fez com que surgisse um novo movimento de renovação que logo ficou conhecido como pietismo. Esse movimento religioso originou-se do luteranismo, que estimava as experiências individuais. Para o pietismo, a vida piedosa deveria ser refletida em todas as ações do cristão. O movimento defendia a renovação da piedade com base em um retorno subjetivo e individual ao estudo da Bíblia e à oração. Bom, nós lembramos a palavra dos apóstolos, não é? Quando os apóstolos, lá no início de Atos, eles constituem os diáconos, eles dizem, constituem os diáconos para cuidar das viúvas e dos órfãos, dos trabalhos da igreja, e nós apóstolos, nos dedicaremos à oração e ao estudo da palavra. Não tem como ter avivamento sem oração e estudo da palavra, porque a oração é a comunicação com o céu, é o Wi-Fi de Deus. Você se comunica diretamente com o céu. E a palavra é o momento em que nós aprendemos como devemos nos portar, ser, agir, viver de acordo com o que Deus quer. Palavra e oração, oração e palavra. Todo o avivamento, desde Atos 2 até o avivamento pentecostal do século XX, todos eles tiveram esse tripé: Deus, palavra, oração. Sem isso, não dá para ter avivamento. E as ideias da reforma pietista mostravam isso. A palavra pietista vem de piedade. Pessoas que buscavam a piedade. O que é piedade? Piedade é uma vida santa diante de Deus. É uma vida de humildade. Às vezes não com tanta opulência como nos tempos da igreja luterana existia. Grandes catedrais extremamente belas, riquíssimas, mas sem a presença de Deus. De que adianta o templo de Salomão se não tem o Deus de Salomão no templo?
De que adianta uma catedral lá em Roma, gigantesca, com obras de Michelangelo extraordinárias, mas Deus está fora. É aquela igreja do Apocalipse. Eis que estou à porta e bato, mas eu estou fora. A riqueza está dentro, o poder está dentro, a opulência está dentro, mas Deus está fora. Que triste, não? E vai dizer, havia uma disputa entre luteranos e calvinistas. Olha só, tinha dois movimentos aqui, o luteranismo, raiz de Lutero. Lutero ele praticamente pregou uma reforma da Igreja Católica. Mas como ele foi perseguido, tivemos a Dieta de Worms, que foi aquele julgamento político e religioso contra Lutero, ele sendo escondido para não ser morto. Tivemos Lutero fazendo as suas 95 teses contra as indulgências. Posteriormente, os seus seguidores criaram as suas 5 teses, que são as 5 solas do protestantismo. Sola fide, somente a fé. Sola scripta, somente a escritura. Soli deo gloria, somente a Deus a glória. Solo Christus, somente Cristo. E sola scripta, somente a escritura. Sola scripta, sola fide, soli deo glória, solo Cristo e sola... alguma sola, que eu me esqueci. Resumindo, o protestantismo, o luteranismo, ele foi uma base muito importante para a verificação, a correta interpretação das escrituras. E houve perseguição. O luteranismo ele acabou se fixando nos lugares que a reforma protestante ela teve uma abertura maior. Mas o luteranismo estava se rivalizando com o calvinismo. Lembrando que o calvinismo é uma doutrina advinda dos ensinos de João Calvino. João Calvino foi um teólogo francês nascido em 1509. É muito conhecido hoje em dia pelas igrejas calvinistas. Nós temos as igrejas como a presbiteriana, algumas igrejas batistas. O calvinismo é uma doutrina religiosa que crê na predestinação fatalista, na soberania de Deus, o destino das pessoas baseado na soberania de Deus. Tem os famosa tulipa, né? O tulip, que são as 5 são o acróstico do calvinismo. Tulip, que é total depravity, depravação total. T, a letra U é unconditional election, que é eleição incondicional. L é limited atonement, que é expiação limitada. P é perseverance of saints, que é a perseverança dos santos. E é irresistible grace, ou graça irresistível. Todos os lemas em inglês não foram criados por João Calvino em si, mas pelos seus seguidores para determinar um pouco da sua teologia. Não falar sobre calvinismo detalhadamente, apenas para esse pequeno contexto do que era o calvinismo. Então você tinha essa diferença teológicas. E aí então essa disputa, nós tivemos aí a disputa entre o luteranismo e o calvinismo. É necessária uma renovação, algo diferente, tanto do luteranismo como do calvinismo. E então surge aí esse terreno fértil para o pietismo. E o pietismo surge como uma resposta a esses dois movimentos. Vamos continuar? Só um ponto aqui, o ponto de partida da lição diz assim: devemos buscar o Senhor. Na passagem de 2 Crônicas, de Crônicas 14, Salomão está tentando fazer um pedido a Deus. Israel está passando por grandes dificuldades, e Deus responde ele de uma forma que todos nós nos lembramos dessa passagem por ser extremamente bela. Deus vai dizer para Salomão o seguinte: olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar, para que Deus levante a cabeça para o ser humano. O ser humano precisa abaixar a sua cabeça para Deus. Para que o homem seja honrado por Deus, é necessário que ele seja humilhado diante de Deus, que ele tenha humildade, não necessariamente humilhado, mas que ele tenha humildade diante de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se alguém que se diz crente, se alguém que se diz servo de Deus, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, ponto 1, me buscar e ir atrás de mim, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei. Ou seja, Deus, ele ouve tudo. Mas esse ouvir aqui não é de saber, de escutar. Esse ouvir significa eu me atentarei para seu pedido. Lembra de Manassés? Quando José teve Manassés, ele disse:
tive Manassés, e seu nome significa porque Deus se lembrou de mim. Deus havia se esquecido de José? Não. Deus não se esquece de nada, porque senão ele não seria Deus. Quando José diz, Deus se lembrou de mim, não significa que Deus tinha se esquecido de José. Significa, Deus tomou uma atitude para mim. Muitas vezes, quando a Bíblia diz, Deus se lembrou de tal pessoa, não é que Deus tinha se esquecido. Esse se lembrou significa, Deus tomou uma atitude em favor de alguém. Quer que Deus se lembre de você? Quer que Deus tenha uma atitude em seu favor? Busque a Ele. Tópico 1.2. O resgate da reforma. O movimento pietista buscava promover uma espiritualidade mais profunda e pessoal, enfatizando a importância da experiência individual com Deus. Ele procurava superar divisões e hierarquias dentro da sociedade da igreja, promovendo uma comunhão universal entre os crentes. Essa abordagem visava unir as pessoas em torno de valores espirituais e éticos, independentemente de suas origens sociais ou de status. Vamos para a passagem? Tiago, a Bíblia, Tiago diz o seguinte, livro de Tiago: se você cumprimentar, se alguém chegar na sua igreja, em algum local, com anéis, ou seja, representando uma pessoa com poder, com status na sociedade, e você cumprimentar essa pessoa, beijar a mão dele, fazer tudo para essa pessoa, mas também chegar a uma pessoa pobre, descamisada da sociedade e você o maltratar, onde está o seu amor? O amor se vê pelas obras. Ou seja, o seu amor ele é comprovado pelas obras e pela equidade de pessoas. A Bíblia vai dizer, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não se importa com o seu cargo. Deus não se importa se você é um político. Deus não se importa com a sua conta bancária. O movimento pietista, tópico 1.2, resgatou a reforma. Olha o final do parágrafo. Independente de origem social ou de status, todos tinham o mesmo valor nesse movimento. Nós tivemos vários exemplos de movimentos de pessoas simples da sociedade. O movimento dos moravianos, o movimento iniciado por John Wycliffe e vários outros movimentos que foram chamados, inclusive, de movimentos de John Wycliffe, dos Lollardos, que significam os resmungões, aqueles que iam contra o que era estabelecido, mas eram homens humildes da sociedade. A igreja primitiva começou com pessoas humildes. A igreja primitiva, os apóstolos eram pessoas humildes, eram pescadores. Não eram doutores em teologia. Os doutores estavam do outro lado. Os doutores estavam crucificando Jesus. Anás e Caifás, doutores da lei, crucificando Jesus. Pescadores pobres da sociedade estavam seguindo Jesus. É claro que não é uma ode contra a teologia. Se o pouco que sei porque estudei dos livros. Sei porque consumi de conhecimento teológico. Mas a teologia sem a graça, a teologia sem o poder, é uma ave com apenas uma asa. Não consegue voar. Ela pode até voar pouco, pode bater as asas, uma asa só no caso, tentar com força, mas não vai conseguir voar. A teologia sem a prática é uma ave com uma asa só. Não voa. Teologia e prática junto, ortodoxia e ortopraxia, é uma ave com duas asas em perfeito estado. Voam juntas e conseguem então desbravar os céus do mundo. É para se pensar. Então, tópico 1.2, o movimento pietista resgatou a reforma. E é interessante que o movimento pietista reformou o movimento da reforma. A reforma protestante de Lutero foi reformada pelo movimento pietista. Para você ver como o ser humano tem as suas imperfeições. Até o movimento advindo do reformador precisou de uma reforma. Mas Deus sempre cuida da sua obra. Deus sempre cuida da sua casa, da sua igreja. Ele vai dizer lá na carta de Apocalipse, capítulo de número 2 em diante: eu estou andando no meio das 7 estrelas, dos 7 castiçais de ouro, que são os pastores e as igrejas. Eu estou olhando, vistoriando como general em revista à tropa. Eu não deixo nada passar em branco. É uma excelente lição. Deus está de olho e, se for necessário, Ele traz a reforma que seja necessária, no momento necessário, para o público necessário.
Vamos continuar? Vamos para mais história? Tópico 1.3 da lição. Diz assim: o pai do pietismo. Philip Jacob Spener, nascido em 1635, morto em 1705, teólogo luterano alemão, denunciou os abusos na igreja e a falta de conhecimento bíblico dos crentes em sua obra Pia Desideria, da onde surgiu o nome pietismo, ano 1675. Nela, Spener propunha um programa abrangente da reforma para a igreja luterana. Assim iniciou-se o movimento pietista. Defendiam um intenso aperfeiçoamento da piedade na essência luterana, predominavam em sua teologia a priorização das escrituras em lugar dos credos, procura da santificação, defesa da doutrina que tem a Bíblia como única regra e referência de fé, conhecimento religioso aprofundado e preocupação com o desenvolvimento espiritual. Olha só, então vamos para a história. Quem foi o pai do pietismo? Quem começou? Quem foi o pai do luteranismo? Martinho Lutero. Mesmo ele não sendo o criador oficial da igreja luterana, porque ele acreditava apenas na reforma da igreja. Mas o pai, ao fim e ao cabo, foi Martinho Lutero. Pai do pietismo, Philip Jacob Spener. Ele foi teólogo luterano alemão, mas que se incomodou tanto com alguns das práticas que a igreja luterana estava tendo, que acabou por querer reformar a igreja da reforma, e conseguiu. É interessante porque o próprio Lutero, que se inspirou para fazer as suas 95 teses no dia 31 de outubro de 1517, quando ele literalmente pregou com pregos na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses contra as indulgências. Ele foi inspirado também por um revolucionário. Nos tempos de Lutero já tinham se iniciado o movimento do Renascimento, as coisas começavam a mudar, a ciência tinha um pouco mais de espaço, a filosofia também, as pessoas começavam a pensar por si mesmas, não tínhamos mais uma teologia tão recrudescente como era a teologia medieval, e existiu uma obra que inspirou muito Lutero, um homem chamado Erasmo, o Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã, ele foi um humanista e fez alguns livros importantes. Talvez o mais importante livro de Erasmo foi o Elogio à Loucura, que ele faz várias críticas a práticas da igreja de sua época. Isso inspirou muito Lutero, ele leu muito Erasmo e ele começou a ver que realmente a igreja católica estava tendo práticas que não condiziam com o que a Bíblia dizia. E ele tinha acesso à Bíblia porque era um monge alemão. Dizem que Lutero era extremamente versado em línguas originais. Inclusive diziam que ele sabia o Novo Testamento, o livro de Romanos, melhor dizendo, inteiro em latim. E sabia decorado esse livro. Imagine só a capacidade mental de Martinho Lutero. E ele fez a reforma. Então, a Igreja da Reforma precisou de uma reforma. Então, Philip Jacob Spener teve essa atitude. Não foi fácil, mas ele fez isso, denunciando abuso da igreja e falta de conhecimento bíblico. Olha que coisa terrível. A igreja luterana, surgida de Lutero, que pregava o conhecimento para todos, a palavra liberada para todos, a Bíblia para todos, Bíblia de alemão do Lutero, começou então a privar o povo da Bíblia, da palavra, da verdadeira teologia. E o resultado, como todos sabemos, foi a necessidade de uma reforma na Igreja da Reforma. E aí ele fez a sua obra Pia Desideria, da onde nós tiramos o pietismo, 1675, ainda bem, muito tempo atrás, muitos anos atrás, só para você ter uma ideia, um paralelo. Também no século XVII, anos 1600, nós tivemos no Brasil um movimento extraordinário, que foi a tradução da Bíblia para a versão de João Ferreira de Almeida. Século XVII também, anos 1600. Ele traduziu a Bíblia para o português, a famosa versão de Almeida, que nós utilizamos até hoje em dia. Você vê como nessa época a teologia, os protestantes estavam aí trabalhando quando era necessário. E aí diz que ele propunha uma abrangente reforma da igreja luterana, não apenas uma pequena reforma abrangente, porque a igreja estava realmente precisando. Inicia-se então o movimento pietista, a defesa do aperfeiçoamento da piedade na seção luterana, ou seja, não adianta ter só teologia, não adianta ter só academia, é necessário ter também prática, é necessário também ter humildade, é necessário também abaixar um pouco a cabeça elevada nessas grandes academias. E nós vemos isso muito, muito nos dias de hoje, em igrejas mais, digamos assim, históricas, infelizmente. Então, o movimento pietista é um movimento de humildade da igreja. Humildade. E priorizando as escrituras em lugar de credo, procura de santificação, defesa de doutrina da fé, a Bíblia como única referência de fé.
conhecimento religioso aprofundado e preocupação com o desenvolvimento espiritual. Era necessário uma reforma completa. Eu ensinei que o movimento pietista buscava promover uma espiritualidade mais profunda e pessoal, enfatizando a importância da experiência individual com Deus. Tópico de número 2. Convocação para uma segunda reforma. Diz assim: em 1675, Spinner publicou o livro intitulado Pia Desideria, Desejos Piedosos, cujo título deu origem ao termo pietista, como foi informado anteriormente. A obra é composta em 3 partes, nos quais expõe o pensamento do movimento, que desejava reparar a vida da igreja. Assim, Spinner procurou fazer uma avaliação das condições da igreja luterana e convocou uma segunda reforma. Ou seja, Pia Desideria foi a obra principal do movimento pietista, onde iniciou esse movimento na prática, e o desejo de Spinner foi exatamente uma nova reforma da igreja luterana e convocação de uma segunda reforma. Ele realmente entrou para causar, no bom sentido. E é um pouco daquilo que nós já tínhamos falado, né? A igreja da reforma, é necessário que essa igreja tivesse também uma reforma. Tópico 2.1. A decadência espiritual da igreja luterana. Apoiando-se na ideia de que a igreja luterana, em sua teologia, estava se afastando muito da realidade e da incumbência da igreja, surgiu um movimento pietista. Esse movimento avivalista difundiu a fé protestante em muitas partes do mundo, pois para os pietistas a igreja luterana tinha adotado práticas não bíblicas. Isto é, a igreja passou a admitir algumas doutrinas e tradições que eram conflitantes com os princípios da reforma protestante. Olha só. Então, eles começaram não só a pregar esse movimento e a pregoar essa reforma na igreja luterana na Alemanha, mas também em outros lugares onde a igreja luterana ela tinha influência e também